Muito bem. Vamos então, neste encontro, continuar a discussão a respeito de prescrição. Já sabemos que a prescrição ocorre em 5 anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. Se a Fazenda Pública não entrar com a ação de execução em 5 anos, prescreve o crédito tributário. Já sabemos que, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 219 do Código de Processo Civil, ela tem que ser declarada de ofício pela autoridade judiciária ao verificar. Já sabemos as hipóteses que interrompem o prazo prescricional no parágrafo único do artigo 174, pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que coloque embora o devedor, ou por qualquer ato, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento da dívida. E vamos olhar agora alguns outros aspectos importantes, lembrando sempre que o STJ entende que a Lei 6.830 de 80, a Lei de Execuções Fiscais, não pode tratar de prescrição e, portanto, não cabe suspensão de prazo prescricional, como previsto no seu artigo 2º, parágrafo 3º, entende o STJ que não cabe essa suspensão porque é uma lei ordinária e não pode tratar de matéria reservada à lei complementar pela Constituição Federal. Muito bem. Mas vamos a outros aspectos. Vamos lá. Ainda de acordo com a Lei 6.830 de 80, o artigo 40 da lei determina que o juiz suspenderá o curso de execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E, nestes casos, não ocorrerá o prazo de prescrição. Não ocorrerá o prazo de prescrição. Então, observe que o artigo 40 determina que, se não for localizado o devedor, nem bens encontrados, não forem encontrados bens, não corre o prazo de prescrição. Vamos dar uma paradinha e voltar a imagem para mim. Quando o juiz dá o despacho mandando citar o devedor, a citação é no sentido de que ele pague ou ofereça bens à penhora em 5 dias. Se ele não fizer isso, vai ser feita uma penhora forçada e, não localizar os bens penhorados, vai ser feita a penhora online, previsto no artigo 185A do Código Tributário Nacional. Não localizados bens penhorados, não localizado o devedor, determina o nosso artigo 40 que não ocorrerá a prescrição. Mas a coisa não é exatamente assim. Vamos voltar para a tela. Então, de novo, com relação ao caput, determina que não localizar o devedor, nem bens penhoráveis, não ocorrerá o prazo prescricional, portanto. Mas, observe o parágrafo 1º. Suspenso o curso da execução, será aberta a vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. E o parágrafo 2º, decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Mas, de acordo com o caput, não vai ocorrer a prescrição. Então, pode ficar 30 anos lá, que pelo caput do artigo 40, não vai ocorrer a prescrição. Vai ser arquivados os autos depois de 1 ano e não ocorrerá a prescrição. No entanto, observe que o parágrafo 3º determina que encontrados que sejam a qualquer tempo, vejam que é o que eu falei, 30 anos depois, o devedor ou os bens serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Então, reforçando a tese prevista no caput de que, uma vez arquivados os autos por não ser localizado o devedor nem bens penhoráveis, não correrá o prazo prescricional. E a qualquer tempo localizado o devedor ou os bens, continua a execução. Mas o parágrafo 4º determina que, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional de 5 anos. Certo? Então, ouvido a Fazenda Pública, o juiz de ofício vai reconhecer a prescrição. Então, determina que, ao contrário, né, do que determina o caput, o parágrafo 4º estabelece que, passados 5 anos da data do arquivamento por não serem localizados o devedor ou bens penhoráveis, vai ocorrer a prescrição intercorrente, prescrição no correr do processo, é o que nos determina o parágrafo 4º do artigo 174 do Código Tributário, da Lei 6.830 de 80. No entanto, voltando para mim, então vamos lá. Em resumo, o que determina o artigo 40? Não foram localizados bens penhoráveis, não foi localizado o devedor, o juiz determinará o arquivamento do processo e não correrá o prazo prescricional. Localizado a qualquer tempo o devedor ou bens penhoráveis, inicia-se a execução, mas determina o parágrafo 4º que, passados 5 anos da data do arquivamento, o juiz pode, ouvidas as partes, decretar de ofício a prescrição intercorrente. Legal. Mas vamos ver o que o STJ considera dessa história toda, porque, na verdade, a Lei 6.830, a lei ordinária, a Lei de Execuções Fiscais, está estabelecendo regras com relação à prescrição, e nós sabemos que isso é matéria reservada à Lei Complementar Federal. Muito bem, então vamos lá. Súmula 314 do STJ. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Olha só. Então, não é de acordo com o caput e o parágrafo 3º do artigo 40 a qualquer tempo. Porque suspendeu o prazo, passou 1 ano, não foram localizados bens nem o devedor, inicia o prazo prescricional da quinquenal, ou seja, de 5 anos, para que ocorra a prescrição intercorrente. Ao contrário do que determina o caput do artigo 40 e o parágrafo 3º, que determina que localizados a qualquer tempo, o devedor ou bens penhoráveis, inicia-se a execução. Muito bem. Além disso, determina também o nosso STJ que o artigo 40 da Lei 6.830 não tem prevalência. Sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo artigo 174. Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a prescrição indefinida, que está lá no artigo 140, localizados a qualquer tempo, então, 30 anos depois. Após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada, deve-se estabilizar o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. E, portanto, o Vitor vai voltar para a decisão anterior para nós. Observe que na súmula 314 exatamente isso. Então, em execução fiscal, não localizar os bens penhoráveis, suspende o processo por 1 ano, fim do qual inicia o prazo de prescrição intercorrente. Vai ocorrer a prescrição em 5 anos, sim, se não forem localizados bens penhoráveis ou o devedor, muito embora o artigo 40 da Lei 6.830 determine o contrário. Então, observe que, novamente, o STJ está determinando que não pode ser considerado que está previsto na Lei 6.830 de 80 com relação à prescrição, se não estiver previsto no Código Tributário Nacional, porque é matéria reservada à lei complementar. Ok? Mas vamos adiante aqui. De acordo também com o STJ, é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de admitir a prevalência da regra do artigo 174 sobre a do artigo 40 da LEF. Vamos dar uma paradinha, voltando para mim. Então está aí, ó. O artigo 140 determina que vai ser a qualquer tempo localizado, e o parágrafo 3º, a qualquer tempo localizado do devedor ou bens penhoráveis, inicia-se a execução fiscal. Mas
O STJ é muito firme nisso, já questionado em várias provas, não há dúvida. Ok? Prevalece o estabelecido no CTN. Ou seja, há interrupção do prazo prescricional, sim, mas depois vai ocorrer a prescrição intercorrente, sim. Ok? Vamos adiante. Então, recomeçando, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a prevalência do 174 CTN sobre o artigo 40 da LEF, afirmando, por conseguinte, a viabilidade da caracterização da prescrição intercorrente em execução fiscal. Intercorrente significa no correr do processo de execução. Assim, considerando que as disposições da LEF devem ser aplicadas em harmonia com as do CTN, ocorre a prescrição após o transcurso do prazo quinquenal sem manifestação da Fazenda Pública. A Fazenda Pública não se manifestou, passou o prazo prescricional, não foram localizados bens penhoráveis ou devedor, prescreve sim, não tem papo, ocorre a prescrição sim. Ok? Voltando a imagem para mim, então, observem que sempre a posição do STJ determina que o que está estabelecido na Lei 6.830 com relação à prescrição e não está no CTN, não tem prevalência. Certo? Vamos adiante. STJ. A possibilidade de verificação de plano sem necessidade de dilação probatória delimita as matérias passíveis de serem deduzidas na exceção de pré-executividade, independentemente da garantia do juízo. É possível a arguição da prescrição por meio de exceção de pré-executividade, sempre que demonstrada por prova documental pré-constituída. Ora, voltando para mim, o que significa isso? A exceção de pré-executividade é uma possibilidade, com arcabouço também jurisprudencial, mas já amplamente aceito, porque o que acontece na lei de execuções fiscais? Baseado na lei de execuções fiscais, o devedor é citado, o juiz dá o despacho mandando citar, ele é citado para pagar em 5 dias ou oferecer bens à penhora. Se ele quiser discutir a execução fiscal através de oferecimento de embargos, ele tem que garantir a execução com a penhora de bens. Caso contrário, ele não vai poder discutir. Mas admite-se a exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória, de produção de provas. Então, se as provas já estiverem no processo, as provas já previamente constituídas, não havendo necessidade de produção de novas provas, pode sim ser utilizada a exceção de pré-executividade para discutir uma execução fiscal sem que tenha sido feita a penhora, a garantia de instância através da penhora de bens. Legal? Vamos adiante. Também de acordo com o STJ, nos casos em que o contribuinte entrega a declaração anual de rendimento, considera-se constituído definitivamente o crédito a partir da apresentação dessa declaração perante o fisco. A partir de então, inicia-se a contagem do prazo de 5 anos para a propositura da ação fiscal, da execução fiscal. Ok? Para a propositura da execução fiscal. Vamos lá, voltando para mim, por favor. Observe o seguinte, no lançamento por homologação, o sujeito passivo calcula, paga antecipadamente e fica esperando a homologação. O lançamento é a homologação propriamente dita. No entanto, o STJ entende que se o sujeito passivo declarou, calculou e pagou, considera-se constituído o crédito. Vocês vão ver em outras decisões, ele coloca constitui até entre aspas, porque, na verdade, quem constitui o crédito é a Fazenda, é a autoridade fiscal através da homologação do lançamento do pagamento anteriormente efetuado. Mas, para efeito de prescrição, se ele declarou e não pagou, inicia-se a contagem do prazo prescricional. E se a Fazenda Pública não entrar com ação de execução em 5 anos, prescreve. Certo? Embora não tenha sido efetivamente feito um lançamento ainda. Mas vamos adiante. O prazo prescricional, de acordo com o STJ, para o ajuizamento da ação executiva fiscal tem seu termo inicial na data do autolançamento. Na data do autolançamento. Voltando a imagem para mim, que diabo é isso, o autolançamento? O lançamento é uma expressão utilizada
que é para o cálculo que o sujeito passivo faz e paga antecipadamente. Na verdade, não é lançamento porcaria nenhuma. Quem faz o lançamento é a autoridade através da homologação. Mas esse termo autolançamento é utilizado para caracterizar essa parte em que o sujeito passivo, ele mesmo calcula e paga sem a participação da Fazenda Pública. Então, de acordo com a nossa decisão, este fato, vamos voltar para a nossa redação, o prazo prescricional para ajuizamento da ação executiva tem seu termo inicial na data do autolançamento. Voltando para mim, só para concluir, cuidado. Então, embora o prazo prescricional comece sempre da data do lançamento, no caso de lançamento por homologação, é do autolançamento, ou seja, do momento em que o sujeito passivo calcula e paga. Cuidado com a expressão autolançamento, porque dá a impressão de que o sujeito passivo está lançando. Não. Ele está calculando e pagando. Quem vai lançar é a Fazenda Pública através da homologação. Mas considera-se, de acordo com o STJ, que nesse momento começa a contagem do prazo prescricional, embora formalmente não tenha havido ainda o lançamento. Certo? No nosso próximo encontro, vamos estabelecer algumas diferenças fundamentais entre prescrição e decadência para acabarmos definitivamente essas duas hipóteses de extinção do crédito. Até lá.